Essa história vai deixar você chocado. Chocado. Mas primeiro se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. O like não, porque vocês nem viram a história ainda, né? Olha só, o seu comentário. Essa história ela é impressionante. Eu devia ter mais ou menos 3 anos de idade. Estou falando, gente, sobre conexão espiritual. Sobre espiritualidade no nível muito top mesmo. E quando a gente é criança, a gente não entende sobre isso. Depois tu vira terapeuta, espiritualista, estuda física quântica, tu estuda neurolinguística, tu estuda várias áreas e tu fala, uau, que legal. Aí tu vê o quanto é genuíno, o quanto é essência de fábrica. Eu devia ter 3 anos de idade, nós morávamos em Ubiratã, no Paraná. A gente era muito pobre, muito pobre. Então, o meu pai tinha um amigo que se chamava Montanha, o seu Montanha, né? E o seu Montanha gostava muito de mim. Ele só tinha filhos homens, ele não tinha filha mulher. Então, ele era muito apaixonado, eu era toda muito miudinha, muito engraçadinha, né? Aquela coisa toda, nasci muito doentinha e tal. E o seu Montanha era fascinado por mim, ele me amava de paixão, estava presente e tal. E um dia, olha que história louca, é que ele tinha um Fusca azul na época. E um dia ele foi viajar e prometeu para a mãe e para o meu pai que ele ia trazer uma motoquinha. Sabe aquelas motoquinhas? Bota nas imagens para mim, tá? Essas motoquinhas de plástico bem antigas. Então, igual essa daí que tá na imagem. E ele falou que ia trazer essa motoquinha. E ele sempre me dava bonequinha, chocolate, essas coisas que toda criança adora, né? Na época, pelo menos, a gente era muito pobre, aquilo era o máximo para mim. E aí, ele foi viajar, não sei para onde, e na volta ele estaria trazendo a tal da motoquinha para mim. E nós estávamos dormindo numa madrugada. Vocês estão ligando a história, né? O seu Montanha foi viajar e na volta ele estava trazendo a minha motoquinha. Guarda a informação. Eu, o pai e a mãe, eu sou a filha mais nova, né? Tava dormindo com o pai e com a mãe na cama, meus irmãos no mesmo quarto, na caminha deles. E eu tive um sonho que eu não esqueço até hoje. Eu tinha 3 anos, a idade que eu tô hoje não importa. Abafa o caso. Já se passou mais de 40 anos. O que aconteceu? Eu sonhei que nós estávamos numa sala escura e o pai e a mãe estavam velando o seu Montanha. O seu Montanha estava no caixão. Só que não era um caixão, era um pedaço de mármore. E o seu Montanha estava desenhado... Eu te contei essa história já? Estava desenhado no mármore. Não era uma pessoa que estava no caixão. Era um mármore grosso. E ele estava talhado, desenhado como um boneco normal numa pedra de mármore. E meu pai e minha mãe aqui, e eu pulava. Eu era muito pequenininha e eu pulava para ver. E conforme eu ia pulando para ver o seu Montanha desenhado na pedra, eu gritava e chorava muito. Que o seu Montanha morreu, o seu Montanha morreu, o seu Montanha morreu. E meu pai e minha mãe ficaram apavorados, porque o seu Montanha estava vivo até então. Estava vivo. E eu já estava dando sinais na época como criança diferente, aquela criança que os professores vêm lá em casa falar com pai e mãe, que as outras crianças faziam bullying, que eu adoro lembrar, eu sofri bullying, porque eu sempre ria junto, eu nunca levava para o lado de, eu sou vitimista, não. Eu era a mais piolenta da escola, eu sempre fui cabeluda, eu era a rainha dos piolhos na escola, né? Então, nós fazíamos campeonato de escovar o cabelo no lençol branco para ver quem tinha mais piolho. E eu dava muita risada, porque a gente era muito pobre, todo mundo zoava, eu não estava nem aí. De alguma forma, eu tinha algum grau de sabedoria com aquilo, né? Então, voltando à história do seu Montanha, o que aconteceu? Eu chorando muito, sonhando, dormindo, eu chorando e gritando, meu pai e minha mãe me acordaram e eu falei, berrando, aos berros, o seu Montanha morreu, mãe, o seu Montanha morreu, pai, o seu Montanha morreu, o seu Montanha morreu, o seu Montanha morreu. Muito bem. O que aconteceu? Naquela madrugada que o seu Montanha estava vindo com a minha motoquinha, ele sofreu um acidente e morreu na mesma hora que eu estava tendo pesadelo. Olha que maluco isso.
Na mesma hora que ele sofreu o acidente, a nossa ligação de algum fio amarelo, algum fio de amor, de sentimento, por uma outra vida, uma reencarnação talvez, eu senti muito a morte dele e comecei a gritar. No outro dia de manhã, meu pai e minha mãe foram avisados da morte do seu Montanha. E ali começou a minha grande história do meu primeiro contato espiritual, paranormal, sobrenatural. Né? Então, por exemplo, a mãe estava lavando roupa no tanque. Nós morávamos numa casa, num terreno onde tinha várias casas, tipo um pombal mesmo, né? Sou muito grata a tudo, é muito gostoso lembrar disso tudo. Até de sofrimento é bom lembrar, porque a gente vê o quanto a gente passou de coisas. E eu brincando com as minhas amiguinhas, com as sabe aquelas bonequinhas Suzy? Aquelas bonequinhas magrinhas? Então, tipo Barbie. Na minha época era Suzy, faz bastante tempo. Então eu tinha aquelas bonequinhas Suzy e a gente brincava fazendo um montinho de barro assim. E a mãe lavando roupa no tanque, ela olhava, eu brincando e falava: oi, seu Montanha, meio que demora, onde é que o senhor estava? E a minha mãe dizia que se arrepiava toda, porque o seu Montanha acabou de chegar. As minhas conversas com o seu Montanha foram aumentando num número assim espantoso. E meu pai e minha mãe ficaram apavorados. Por quê? Porque eu falava muito com o seu Montanha. E eu conversando com o seu Montanha ali, eu levantei um dia, a minha mãe contava essa história, eu levantei e andei de mão dada, como se eu tivesse de mão dada. Era fora do normal, era surreal isso. E o seu Montanha, lembrando, já tinha morrido. Já morreu. Já fazia, sei lá, 1, 2, 3 semanas, ok? E ele vinha me visitar. E o mais louco de tudo, uma vez a minha mãe e meu pai acordaram e eu estava conversando de madrugada. Tinha um sofazinho na nossa casa, aqui, e aqui tinha uma janela de madeira. Eu estava com a janela aberta, em pezinha, no sofá, conversando com o seu Montanha, né? Então ali começou a minha trajetória, toda a minha história de conexão espiritual. E eu sofri muito, mas tipo muito quando eu era criança, porque eu não entendia. Eu ia para a escola com uma toalha, porque eu via cruzes no céu. Eu estudando com uma professora, eu estudei 3, 4 anos vendo 2 professoras, era só uma professora. Chegou um dia que não tinha mais aquela. E aquela ninguém via, só eu, que era a mãe da professora, que tinha morrido há muitos anos. E eu me acostumei com 2 professoras. Eu ia no cemitério com a minha avó visitar as amigas que tinham morrido, as amigas dela. Isso é incrível, viu, Thais? Essa história é incrível. Eu ia visitar a minha avó, ia visitar as amigas, e eu fui criada uns 5 anos pela minha avó, lá na rua Anita Garibaldi, lá em Joinville. E quando a minha avó ia visitar as amigas, velório, enterro, enfim, lá no cemitério, eu via um monte de gente sentado nos túmulos quando a gente chegava. Eu achava que era festa. Era tudo muito colorido. E um monte de gente, cada túmulo tinha 1 ou 2 pessoas sentadas no túmulo. Né? É muito legal essa história, é muito legal. E eu e a minha avó conversando e andando, eu falei: ai, vó, que legal. Nona, não é vó, é nona, italiano, né? Nona, que legal, quanta gente. Mas aí a minha avó falava: quanta gente aonde? Eu falava: as pessoas, olha que lindo, nona, as flores, as pessoas, tudo colorido e tal. E aí a minha avó um dia não se conformou, era sempre a mesma história. É que eu via as pessoas que tinham desencarnado sentado no túmulo olhando para mim. E todo mundo rindo, conversando, como se fosse uma festa. E era muita gente. No cemitério municipal de Joinville é gigantesco, é surreal, né? E aí uma vez a gente foi num túmulo. Eu não lembro direito dessa história que eu vou contar agora, mas é bem raso na minha cabeça. A minha avó me levou num túmulo e perguntou o que eu estava vendo. E eu via a pessoa que estava aqui sentada exatamente na foto do túmulo. E a minha avó entendeu ali quem eu era. E a minha avó começou a me ensinar muito sobre reza, onde eu aprendi Ave Maria, o Pai Nosso, aprendi muitas coisas. E em muitos momentos eu dormindo, Tyson, no colo da minha avó, isso é legal. Lá em Joinville, né? Tinha um daqueles...
forno, sabe forno de sítio, mas é em Joinville, não é sítio, mas tinha aquele, minha avó, meu tio fez um forno, e era época de Natal, fazer aquelas bolachinhas pintadinhas de Natal. E a Madalena estava sentada do lado. A Madalena está viva ainda. A Madalena conta muitas histórias da minha época. Eu vou pedir para ela mandar um áudio para mim. Vou pedir para minha tia de novo, que a Madalena tem várias histórias com a minha avó sobre esses momentos sobrenatural. E aí, a minha avó, eu estava no colo da minha avó num dia frio e estava bem gostoso o sol assim, mas era a época de Natal e estava muito frio. E eu lembro que eu estava flutuando em cima do meu corpo vendo a minha avó. E eu estava toda roxa, a minha avó tentando me passava, porque eu tinha bronquite asmática. E eu flutuava em cima do meu corpo vendo o meu corpo. Então tem muitas coisas que a gente não tem conhecimento, não tinha conhecimento até então. Hoje tem muitas, mas são muitas explicações maravilhosas que dá para entender o que se passa. Então a minha conexão espiritual com Deus, ela é muito profunda e de muito tempo. Por isso que quando eu falo alguma coisa sobre aprender, sobre fazer, nível de consciência, inteligência emocional, espiritualidade, colapso de onda, física quântica, é sobre o que eu vivi, é sobre o que eu vivenciei, para depois estudar e entender, para depois poder passar a informação. Então é muito mais profundo do que se possa imaginar. Uma coisa é você ouvir alguém contando como faz para fazer tal coisa. A outra coisa é alguém falando para você fazer algo que ela vivenciou num plano invisível. É muito bom estar dividindo isso com vocês, para vocês começarem a entender mais ou menos um pouquinho só o porquê eu sou pescadora de almas, de querer de fato, de verdade, profundamente, verdadeiramente, eternamente ajudar a salvar muitas pessoas delas mesmas, que nós somos o maior vilão da nossa vida, só por falta de conhecimento, por mais nada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a frase, uma das mais incríveis da Bíblia. Então eu quero convidar vocês a conhecer mais sobre o projeto, conhecer mais sobre o programa de lavagem cerebral, de deixar o sabotador para trás, se resetar, porque a gente tem que se resetar, para buscar uma nova vida. Porque ninguém vai fazer isso por você, por mim, ninguém. Esquece, ninguém vai acreditar no teu sonho, ninguém vai se importar com a tua dor, a não ser você mesmo. Esse é o primeiro passo. Tá bom, gente? Um grande beijo. Não se esqueça de se inscrever, de comentar, de deixar o likezinho, de seguir em todas as redes, tá? Que muita coisa vai impactar a tua vida. Guarda essa informação, de verdade. Muita coisa vai impactar a tua vida. Porque o universo se encarregou de alguma forma, por algum algoritmo, mandar esse vídeo para você. Tá bom? Amo a sua vida. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.